passado. Eu gostei muito, eu não achei nada demais no time do São Caetano. Sinceramente falando, o time mais que se defendeu contra o São Paulo. Mas o time do Botafogo eu gostei bastante. É claro, tem uma hora que tem que cair, não tem jeito. Eu poderia até chegar mais longe na competição, mas pegou o Santos e nos pênaltis caiu. Mas gostei muito, os que eu mais achei interessantes foram o Botafogo e o Bragantino, que joga amanhã com o Corinthians. Bom, o Palmeiras joga daqui a pouco, tem a vantagem de 3-0, o Santos já passou, o São Paulo também já passou. Tá com cara aí de... salvo exceção aí esse Bragantino, né? Temos os 4 grandes. A tendência é um São Paulo e Palmeiras. Isso praticamente definido. E do outro lado, se o Corinthians passar, Corinthians e Santos. Vamos à Vila Belmiro, nosso repórter na Vila, debaixo de chuva. É Jackson Pinheiro acompanhando esse jogo, essa passagem do Santos à próxima fase. Olá, Jackson, bem-vindo aqui ao Rodada. Obrigado, Hamilton. Ótima noite para você, aos amigos ligados no programa. Muita chuva, principalmente no segundo tempo. Choveu durante todo o jogo, mas durante o primeiro tempo uma chuva até leve. Agora no segundo tempo desabou mesmo. Muita chuva, o que prejudicou um pouco o jogo. Mas foi justamente no segundo tempo, com as alterações, as entradas dos garotos do Santos, né? O Diogo Júnior e o Diogo Vitor, perdão, e também o Vitor Bueno e o Arthur Gomes, que o Santos teve mais volume de jogo, ficou mais solto. E o Arthur Gomes, por exemplo, deu 2 chutes e parou no goleiro do Botafogo. Fora isso, o Santos criou muito pouco, principalmente no primeiro tempo. A formação do Jair Ventura com o Jean no meio campo, na articulação, exemplo do que aconteceu em Ribeirão Preto no jogo de ida, não deu muito certo. E o Dodô na lateral esquerda também, errando muitos passes, enfim, não foi um primeiro tempo legal. Depois, no segundo tempo, com a entrada dos garotos, o Santos até que reagiu. Bom, aí as disputas de pênaltis, a gente viu aí um show de horrores, muitos erros, o Santos avança daqui. Tem o Jair Ventura falando aqui na sala de imprensa da vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. A torcida sai fazendo festa, mas repito, 6.209 torcedores, público bem reduzido para essas quartas de final do Campeonato Paulista entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo daqui, já com a entrevista coletiva do técnico Jair Ventura. Com você, Hamilton. Legal, já a gente volta com o Jackson Pinheiro. A gente quer naquela velha discussão, né? Se fosse no Pacaembu, teria muito mais público. Historicamente, o Santos coloca muito mais torcedores no Pacaembu do que na Vila Belmiro. Mas, por causa do jogo do Palmeiras, a PM vetou esse jogo do Santos também no Pacaembu. E aí, temos 6 mil pagantes na Vila Belmiro. Esses jogos de volta foram totalmente alterados. O São Paulo jogaria na quarta, o Corinthians também na quarta. Foi uma confusão. E a reunião era para alterar um jogo só, né? E mudou tudo. Mudou tudo, porque... Enfim, o São Paulo jogou antes de todo mundo, então jogou na terça. Foi uma lambança, fizeram uma lambança. Tinham que ter estudado melhor isso para depois... O que atrapalhou mesmo foi o fato do Bragantino querer jogar no Pacaembu. O jogo era 11 horas da manhã, Bragantino e Corinthians, e não podia porque no mesmo dia o São Paulo enfrentaria o São Caetano e o confronto das torcidas poderia complicar aí a questão da segurança pública, mas no final das contas agora só falta o Palmeiras e o Corinthians para definirem essa classificação. Eugênio, o que será que o Jair Ventura vai falar nessa coletiva, hein? Porque o time teve muita dificuldade, né? Teve muita dificuldade para passar. Ele vai exaltar o sistema defensivo do Botafogo, vai dizer que o time do Botafogo de Ribeirão Preto fez uma boa partida, uma boa exibição e não vai estar mentindo. Foi um adversário muito difícil para o time do Santos. Ele deve abordar também a dificuldade que ele teve com os seus 2 novos titulares do meio de campo, Léo Cittadini e Jean Mota, especialmente o Jean Mota, que não teve uma boa atuação, foi substituído. E a entrada da molecada deu um novo ânimo ao time do Santos. O Santos deu uma melhorada, deu aquela pressão final, né? O calor final, até ficando só com um homem de contenção, em algum momento ali, era o Alisson, era um 4-1-3-2 em algum momento, né? Porque ele botou 2 homens mais enfiados e que o time com certeza sentiu um pouco falta da experiência. Muitos meninos, só a gente olhar, né? Olha quem estava em campo pelo time do Santos. A Alisson é um pouco mais rodado, mas como titular do Santos agora. Léo Cittadini e Jean Mota, mesma situação. O Diogo Vitor entrou no segundo tempo. O mais experiente ali é o Gabriel. O Sacha no Santos chegou agora, já é um jogador mais rodado. O menino Rodrigo, o Arthur Gomes que entrou. Tudo molecada. Então isso num jogo decisivo pesa também na hora de você parar e entender o que está acontecendo. Olha,
como a gente pode fazer para resolver o problema? Quando você tem muito ímpeto, muita velocidade, muita disposição, às vezes falta alguém que pare e olha, o melhor caminho é esse. Não, foi um time que se atirou muito ao ataque e bateu no paredão. Bateu no paredão. Não conseguiu, mas nos pênaltis teve a classificação. E é um treinador, né, que ficou marcado pelo trabalho no Botafogo por montar time sem ter grandes peças. Com o que tem, ele monta um time. Esse trabalho é mais difícil nesse Santos de hoje do que foi no Botafogo na temporada passada até agora, ou Quesada? Não, pelo elenco, você está dizendo? É. Não, eu acho que é mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. Ele tem um elenco melhor à disposição. E no Botafogo ele fez um grande trabalho. O Botafogo, a gente sabe, passa por um momento financeiro que não é dos melhores. E o Ventura conseguiu fazer, com um elenco bem modesto, um time extremamente competitivo. O Botafogo não passou vergonha não, Hamilton. Né? Honrou aí as tradições, as glórias dessa camisa fantástica, fabulosa do Botafogo. No Santos ele encontra jogadores de altíssima qualidade e vejo o time do Santos um time mais arrojado com o Jair do que era o Botafogo com o Jair. É claro que é início de trabalho ainda. Gostei muito do Santos contra o Nacional, que é um time cascudo. O Santos soube jogar a Libertadores da América, mas hoje, como a gente já disse aqui com o Eugênio, encontrou um adversário muito bem organizado em campo, na hora de se defender e também na hora de atacar. Mas enquanto o Bruno Henrique não voltar, provavelmente esse seja o time titular. Do meio para frente, o Alisson, que está jogando muita bola, Cittadini, que dá muita velocidade, agilidade nessa saída de jogo, o Jean Mota também, o Dodô deve definitivamente ganhar a posição na lateral esquerda, e na frente não tem muito o que inventar, é Sacha, o Gabigol enfiado, tem que soltar um pouco mais a bola, é verdade, vou repetir isso que eu disse há poucos instantes, e o Rodrigo do outro lado. A minha única dúvida é, onde enfiar o Bruno Henrique quando ele voltar? Você vai tirar o Rodrigo? Talvez sobre para o Sacha aí, viu? Talvez sobre para o Sacha, porque o Gabigol, obviamente, não vai sair do time do Santos. E aproveitar essa safra, né, Eugênio? O time do Santos, o Santos sempre revelando bons jogadores, e ter um treinador que aproveite esses novos valores, saiba encaixar esses novos valores, sempre foi fundamental no Santos, né? O Jair carrega essa característica por ter subido muitos jogadores importantes no elenco do Botafogo. Sim, é importante isso. Para ele é diferente, porque os jogadores que ele subiu no Botafogo, ele conhecia porque ele próprio foi técnico. Isso, ele foi formador. Categorias de base. Então ele sabia exatamente o potencial de cada um. No Santos é diferente. E o Santos tem muitos jogadores com características parecidas, que atuam em faixas do campo muito próximas. Ele tem que saber também dosar isso. Vamos lá, Diogo Vitor, Arthur Gomes, o Rodrigo, todo mundo joga mais ou menos no mesmo lugar. Mesmo lugar que já tem, como citou agora há pouco o Quesada, teoricamente o melhor jogador do Santos hoje, né? que é o Bruno Henrique, que está numa situação de indefinição completa de quando ele poderá voltar a jogar, mas que ainda é, para mim, o jogador mais importante desse elenco hoje do Santos. Então é importante também que haja um entendimento do Jair, na medida que for usando esses jogadores, de não queimar cada um deles, usar na hora certa, quando eles estiverem realmente em condições de fazer a diferença a favor do time do Santos, e entender que em alguns momentos é preciso equilibrar. Acho que hoje ele botou muita garotada e faltou um pouco mais de equilíbrio emocional, um pouco mais de inteligência, de leitura de jogo. Talvez fosse a hora de aí sim entrar no meio do segundo tempo com o Vecchio, para de repente achar um passe, né? Cadenciar um pouco mais o jogo, cansar o time adversário. O Santos foi com muita volúpia e de repente não encontrou os melhores caminhos para fazer o gol. É isso aí, há pouco 0-0 na Vila Belmiro para Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Santos nos pênaltis. Como é que foi o placar nos pênaltis mesmo? Foi 2-1. 2-1, né? 3-1, não? 3-1, magrinho, 3-1. placar. 3-1. Se fosse no tempo normal, a gente não falaria isso, mas nos pênaltis, magrinho, hein? 3-1, com muitas chances perdidas. Você está vendo aqui na sua casa, aí você está acompanhando com a gente enquanto a gente comenta essa passagem do Santos para semifinais do Campeonato Paulista. Já temos 2 semifinalistas definidos. Temos o São Paulo, que eliminou o São Caetano, e temos o Santos, que eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. Fica aí a nossa expectativa que esses times, né, que fizeram boas campanhas, como
São Caetano, Botafogo de Ribeirão Preto, nas competições nacionais aí que virão agora, na sequência, mantenham essas equipes, né? Porque a gente vê os times irem tão bem nos campeonatos estaduais e depois definham lá nas séries C e D, enfim, não fazem campanhas tão boas, né? E aí, ouvindo você falar isso, a gente volta naquela discussão que já ficou chata, mas é necessária. Por isso, os clubes do interior às vezes buscam outros locais para jogar, para fazer mais renda, mais público, mais renda. Não deu muito certo no Bragantino contra o Corinthians, porque imaginou-se um público maior do que aqueles 14 mil. Mas é isso. Esses clubes têm pouquíssimo dinheiro. Então não dá nem para comparar com a elite aí do futebol brasileiro. A gente viu que o Vitor Bueno perdeu o pênalti. No primeiro jogo ele deu aquela cornetada, vocês lembram? Falando que o Santos fugiu das características, jogou um pouco mais atrás e tal. Será que hoje foi diferente? Não, hoje o Santos tentou. A gente não viu isso, né? Não, o Santos tentou. Acho que eu estou mais nessa linha do Eugênio. A gente também tem que reconhecer o mérito do adversário. Porque a gente tem uma tendência, não a gente, né? Mas o torcedor sempre tem a tendência de ver só o time grande, ou só o time dele. Ele não vê o outro. O Botafogo é um time que se postou, fez aquilo. Claro, um time inferior tecnicamente, se postou de uma forma para tentar buscar o resultado. Teve em alguns momentos algumas chances aí. Teve um gol praticamente no segundo tempo aí, no primeiro tempo ainda, um gol praticamente perdido. Fez o que poderia fazer e cai de pé. Cai pelo menos invicto nesse duelo, que derrota em pênaltis não vale. Nos 2 jogos, simplesmente não perdeu nenhum dos 2 jogos para a equipe do Santos. Isso aí, intervalo rapidinho aqui no nosso Rodada Fox. Daqui a pouco a gente volta com o Jackson Pinheiro trazendo